Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje falaremos com Mariana Serra, que tem uma das startups mais inusitadas que eu já trouxe aqui no programa. Eu conheço a Mariana há muito tempo, acompanho os conteúdos dela. Ela tem uma startup chamada V-Volunteer, que é uma startup de impacto social. Ela faz viagens para países com extrema necessidade, ajuda aqui no Brasil também, mas tem muita história para contar. Ela já viajou para lugares que vocês nem imaginam. Gostaria de dar boas-vindas a Mariana, seja bem-vinda. Marcelo, obrigada. Que demais ter você feliz. aqui. Eu também. Muito feliz de conhecer a Bruna, conhecer esse lugar lindo, né? Achei que você vinha do Rio de Janeiro, porque o seu sotaque não nega, né? Mas agora você tá morando em Poa, né? Tô morando em Poa, tô passando frio em Porto Alegre. E vindo muito pra São Paulo. E vindo muito pra São Paulo. Agora, cada vez mais. Uma vez por mês vou tentar estar aqui. Eu adoro São Paulo, né? Sou uma carioca que gosta bastante de São Paulo. Mari, você, apesar de ter essa pegada de vontade do mundo social há bastante tempo, você não começou nesse mundo, né? Como é que você começou? Então, a minha trajetória, assim, profissional não foi trabalhando no social, né? Não foi, né? Profissionalmente, eu sou formada em Relações Internacionais. E, lá no Rio mesmo? No Rio, na realidade, é o seguinte, a história é um pouco diferente. Enfim, com grandes oportunidades e privilégios na minha vida, eu pude estudar numa escola bilíngue, uma escola francesa no Rio de Janeiro, Lycée Molière. Que demais. E é super bacana, enfim, fui alfabetizada em francês. E eu sempre adorei viajar, sempre gostei muito. Então, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Nova Zelândia e depois começar a faculdade fora do Brasil. Então, eu comecei a faculdade de Relações Internacionais na Polinésia Francesa. Uau! No Tahiti, que é um território ultramarino da França. Então, eu fui morar no meio do Pacífico para começar a faculdade de Relações Internacionais e concluir aqui no Brasil, na SPM. Era uma vontade que você tinha já, ir pro exterior, experimentar? Super. Eu queria poder... Tenho a oportunidade, tenho esse privilégio, tenho esse acesso. Então, vou tentar, né? O que eu puder entrar, enfim, para faculdades. Eu acabei indo, por exemplo, pro Tahiti, não pra França em si, porque eu tinha amigos que moravam lá. Tá. E eu surfo também, isso é um detalhe. Você surfa? Surfo. Que legal. Na realidade, o surf eu meio que comecei antes no bodyboard e tal, mas o surf eu fui aprimorando e até hoje sei surfar mais ou menos. Mas nem sei se eu posso falar que eu sei surfar. Mas no Tahiti mesmo. Mas não foi por isso, claro, que me levou pra lá. Mas eu tinha amigos, naquela época, 19 anos. Não, Mari, vem pra cá porque a França, no meio do Pacífico, com mar azul, sol, e a faculdade é boa. Falei, não, então tá bom, vou pra aí, vou começar a faculdade de Relações Internacionais aí. Então eu fui pra lá e comecei RI lá, até que depois eu falei, nossa, eu preciso me posicionar, eu preciso começar a pensar em trabalho. E aí eu pedi transferência pro Brasil e concluí a faculdade de Relações Internacionais aqui no Rio de Janeiro, no caso, na SPM. 4 ou 5 anos? Isso aí, 4 anos de formação, que é o RI, mas eu acabei fazendo um pouco mais porque eu fiz um ano antes, né? 1 ano e meio antes que eu comecei a faculdade. Cara, pensei em milhões de coisas. Aí eu falei, vou fazer medicina, aí vou fazer enfermagem, vou fazer economia. Eu falei, não, é pro RI. Você sabe, quando eu era mais jovem, eu fui atleta, né, de natação. Uhum. E aí, eu super metido com esse negócio de internet e tal, mandei mensagem para um monte de clube nos Estados Unidos que eu queria morar fora e tal, queria nadar onde era os melhores nadadores do mundo. E eu fui aceito, só que minha mãe não deixou. Minha mãe era super protetora. Ela falava assim, quando você se formar, você faz o que você quiser da sua vida, mas por enquanto não e tal. Como é isso com a sua mãe e com você? Você é mulher, para você sair do seu país de origem, do ninho da sua família, para você ir para um lugar distante. Com um ponto, né? Não sei se no teu caso é esse, mas eu sou filha única. Não é. Eu tenho irmão, olha só. Pois então. Eu sou filha única, então eu sou mulher, filha única. Pra poder ir pra fora, é que minha mãe, ela, que é uma grande inspiração pra mim, meus pais são as minhas grandes referências, sem dúvida, hoje, assim. Até processo seletivo de empresa, né? Quando perguntar quem são suas referências, doido pra eu falar um grande empresário, eu sempre falava meu pai e minha mãe. Porque eles são minhas referências, são quem eu tenho dentro de casa, né? E ela sempre foi uma mulher que falou assim, você tem que construir sua independência, eu tenho que criar um filho pro mundo, você tem que saber. E meu pai, né, com aquele aperto no coração, aquela coisa, não, mas vai, minha filha, tá certa, você tem que construir isso. Então, eles sempre confiaram muito no que eu trazia pra dentro de casa. Eu nunca fui uma adolescente dessas rebeldes, que fez muitas coisas, né? Dei trabalho pros meus pais, não. Então, eles confiavam muito no que eu trazia pra eles de ideia. Vou pra Nova Zelândia, vou pro Tahiti, porque eu vou fazer isso, eu vou construir isso, tal.
Então, assim, claro que pra eles teve a dor, né, da filha indo embora. E o Tahiti não é Rio-Miami, né? É bem diferente. Assim, você tem, pô, furacão, fecha tempo, você não pousa, são várias coisas, sabe? Assim, são, nossa, totalmente diferente. Eu sei que foi um momento pra eles, assim, com certeza, quando a gente conversa de dor no coração, mas eles me apoiaram como eles me apoiam até hoje em tudo, sabe? Então eu sou... Demais. E eu sei o quanto isso é um privilégio também, né, Marcelo? Que nem todo mundo tem apoio dentro de casa. Realmente, né? Quando você tem uma família que te patrocina, te dá uma certa coragem, né? Eu, num determinado momento da minha vida, acho que eu não lutei contra isso, porque se eu tivesse lutado, eu teria conseguido. Mas muito legal, assim, porque isso acho que foi uma preparação, porque você foi fazer quantos anos depois? Ah, depois você diz o que é a VV do que eu fui fazer? Porque mais radical, né? Um pouquinho mais radical, né? Foi um pouquinho mais radical. Então, lá no Tahiti, eu me formei em 2010 no Brasil, então foi 2004 a 2006. 2004, é porque a gente vai ficando velha, né? 36 anos. Não, a gente vai ficando mais experiente, Mari. Não vamos ficar mais velho, vamos ficar mais experiente. De 2004 a 2006, eu estive no Tahiti. Haiti não, no Tahiti. Haiti eu fui depois a trabalho. Mas no Tahiti foram 2 anos, de 2004 a 2006. E aí eu voltei pro Brasil, me formei. Aí eu trabalhei muito tempo com o ministro Luiz Felipe Lampreia. Fui assistente, né? Ele foi ministro das Relações Exteriores, fui assistente dele, o que me deu uma baita bagagem pro que eu faço hoje, principalmente no âmbito da diplomacia, né? Você tá em campo, você tá em conflito, você tá em diferentes situações, isso é muito importante. E aí depois eu fui pra área executiva, né? Enfim, me formei, eu quero tentar o mercado privado, grande empresa, multinacional, papapá. E até que eu falei, nossa, eu preciso resgatar o que faz sentido pra mim. Porque eu tô ficando doente. Eu sofri um choque anafilático, né, dentro da empresa. Eu quase morri. Ah, é? Foi, Sério? Foi, literalmente. Eu tava ficando doente todos os meses, porque a nossa saúde sente, né? Então, assim, eu tinha 27 anos, cara. Todo mês eu ficava doente. Super não. Tinha que tomar antibiótico. Mas não porque o ambiente era ruim, tá, amor? Eu construí amizades fantásticas, mas porque eu não era o que eu amava fazer, sabe? Então, eu comecei a tomar antibiótico. Aí nessa eu tive troca de antibiótico. A médica falou, pô, eu tava na emergência porque você tá 3 meses tomando o mesmo antibiótico. 3 meses. No que eu troquei de antibiótico, eu tive uma reação anafilática ao antibiótico. Que perigo. Dentro do escritório. Sabe, no dia seguinte, tem que tomar o remédio. Tomei, vou almoçar aqui na frente do computador. 30 minutos depois, eu não conseguia... Glote. Glote. Fechamento de glote. Meu Deus, souberam como reagir? Como você saiu dessa? Exatamente, foi do lado Samaritano, que é um hospital que tem no Rio, lá em Botafogo. Aí era uma quadra, literalmente, do Samaritano, que eu acho que fez isso que eu não... Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Porque eu sou muito alérgico, então isso daí pra mim é um problema. Mas a maioria das minhas alergias são na face. Eu nunca tive de glote, mas eu sempre tive alergia, assim. E uma coisa que meu médico falava assim, cara, você tem um nível de alergia tão grave que você precisa andar com uma EpiPen, que é uma caneta de adrenalina. Pra quem não sabe, a adrenalina é o que faz você sair, dar a sua sobrevida pra você conseguir chegar no hospital. E às vezes você tem que fazer uma traqueostomia ali, né? Com a caneta mesmo, né? E às vezes você não tem uma pessoa preparada pra isso, né? Acho que a maioria das pessoas não sabem como fazer isso. Não sabe como fazer isso, né? Não sabe. Enfim, então quando eu passei por isso, eu já tava naquela busca do meu propósito, no sentido... Por que eu tô aqui, sabe? Por que eu existo? Literalmente, por que eu existo? Né? E eu não consegui achar aquela resposta, né? Não tô indo pro mundo ideal, não, utópico, não. Tô falando literalmente assim, o que eu tô fazendo aqui no meu dia a dia, a profissão, os meus hard skills, os meus soft skills, o que eu sei que eu posso fazer e criar algo pro mundo, etc. E eu tava muito nessa angústia e nessa inquietude e insatisfação. Então o corpo fala. Total. Eu acho que você vivenciou o que hoje a gente tá vivenciando, talvez por mais exposição da mídia, etc. Talvez um princípio de burnout, alguma coisa nesse sentido, né? Que as pessoas hoje, elas meio que aceitam essa realidade, né? Elas falam assim, puta, tô vivendo, é isso aí que eu preciso viver. Uma pergunta pra você, pelo seu perfil. Como é que você traz uma indignação sua pra algo positivo e não negativo? Porque a gente consegue ver pessoas indignadas com a sua situação atual, levando isso para um lado muito negativo. E você levou para um lado positivo e você falou, eu vou descobrir quem eu sou, eu vou descobrir o que eu quero fazer da vida, né? Olha, é uma ótima pergunta. Como eu não, o que faz eu sou uma pessoa da ação.
Acho que esse é um ponto. Eu sou muito da ação, eu preciso fazer algo. Eu não sou aquela pessoa que vai só reclamar e ficar com aquela... E trazer isso e falar, não, o que eu preciso trazer pra resolver? Isso é prática. Então, como eu sou da solução, eu falo assim, não, eu vou trazer isso de uma... O que eu posso solucionar pra um problema? Eu não tenho condições de ficar parada aqui e esperar. Eu sou inquieta, literalmente. O que é... Assim, eu que estudo muito perfil comportamental, é difícil encontrar esse perfil. Porque, normalmente, uma pessoa que é mais cuidadora... que você deve ter muito forte nisso, senão você não estaria indo lá pro fim do mundo tentar ajudar um monte de pessoas, mas ao mesmo tempo você tem uma visão mais analítica e focada em resultado, né? Não, total. Eu sou virginiana, né? Vai pro lado Somos sim. virginianos. Então de que pronto. dia? 20 de setembro. 20 de setembro, eu sou 5. Ai, que máximo. Então, eu acho que esse é um pouco o meu lado mais prático. E aí, mas o que é? O que eu consigo entregar de eu ter como resultado pra mim? Então, e eu sou... Isso é um lado um pouco negativo, imediatista também. Sabe quando você quer... Que é rápido. Quer rápido o resultado? Então, o que eu preciso fazer logo pra ter isso aqui? Então, se eu tô insatisfeita, eu preciso mudar, porque eu não consigo ficar... não, vou vivendo aqui, vou ver o que vai acontecer. Não dá, é impossível. Sabe, é impossível pra mim. E foi o que fez eu ir atrás de respostas pra mim essa inquietude. E aí, resgatar algo que a minha faculdade me trouxe muito, que a minha educação do lado francês me trouxe muito, que é o olhar pro próximo. Né? Eu tenho tudo e não vou fazer nada? Total. A gente tava falando sobre isso. A gente abre a torneira, cai água. Isso é um privilégio. É um acesso. E eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir e dar pro outro que o outro não tem? E daqui também, eu e você, nessa troca também. A vida é uma troca, né? O modelo de negócio da VV, como todo mundo chama, né? Eu digo que o modelo de negócio é uma das coisas mais complicadas de se fazer, assim, ter a teoria é muito fácil, mas você colocar isso em prática, porque quando você vai para um caminho de ONG e você tenta receber um dinheiro, é razoavelmente mais fácil, porque a fonte de dinheiro, ela vem ali, constante, às vezes dá uma parada e tal. Você não foi por esse caminho, né? Você decidiu ir por um caminho de empresa. Vocês são uma startup, vocês não são ONG, né? Exatamente isso. A VV é cofundada por mim, Alice Raton e o André Frank, que são os meus sócios. A gente tem a Alice, que é engenheira, nossa CPO, então isso é maravilhoso, né? A gente tem uma pessoa dentro de casa para poder fazer isso. E o André Frank é o nosso CCO, e que tem o podcast dele também, jornalista e tudo mais. Então, ele pega toda essa parte de comunicação. E quando a gente, lá no passado, e aí minha cara de pau, igual eu também vim aqui, Marcelo, de novo, lembrando, tal, pra gente marcar, eu mandei uma mensagem pro Fran, assiste o seu programa, tal, não sei se pode falar marca, mas enfim, na Globo News e tal. Não. Eu falei assim, cara, eu adoro o que você faz, queria te contar uma ideia. Ele falou, então vambora, que eu vou te apresentar a minha ideia. A Alice, que é minha amiga de infância, que estudou comigo no liceu, a gente falou assim, quando a gente se uniu, assim, eu passei pra eles a ideia do que veio, vambora, vamos fazer algo, eu quero entrar, não quero entrar. A gente se perguntou isso. Isso foi há 9 anos atrás, né? Porque a VV tem 8 anos, mas tudo começa um ano pelo menos antes, né? Estudo, etc. Cara, e aí? Será que a gente vai pro caminho de ONG? Ou será que a gente cria uma empresa? E na época nem se falava tanto em negócios de impacto social, empreendedorismo social. Embora já exista a Choca, né? Há muitos anos, e o Uno está aí há tantos anos falando sobre isso, mas não se falava tanto e nem eu pouco conhecia isso. E eu falei, não, gente, acho que assim, todo mundo entrou num senso comum, vamos fazer uma empresa, porque a gente precisa viver disso. E assim, e a gente não quer viver pedindo doação. Isso é muito complexo. É desafiador. A sustentabilidade disso é muito complexa. Então, a gente falou assim, não, vamos ser uma empresa de impacto. A gente tem um impacto aqui e a gente vai mostrar para as pessoas que, olha, não é problema, eu deixo isso como dica. Inclusive, assisti o TED do Dan Pallotta. Eu falo isso para todo mundo. O TED desse cara é fenomenal. Que ele fala muito sobre isso. Qual que é o problema de a sua solução, o seu negócio trazer uma solução social e você ganhar por isso? Qual que é o problema? As pessoas estão trazendo tantas soluções que às vezes não solucionam nada tão assim, né, grande nesse sentido. E qual que é o problema de você também ganhar dinheiro com isso? E você criar um negócio nesse sentido. Então, a gente vai mostrar para as pessoas como é que funciona a VV. A VV é isso, sim. Você viaja, você vai fazer um curso com a gente, você vai se formar conosco, mas existe um retorno para a empresa financeiro. Até porque a gente precisa pagar a conta. Quem te atendeu não precisa ter um salário, você não tem o seu. Por que a pessoa que está te atendendo não precisa ter o dela? Total, Né? Então, assim, na época, quando a gente foi construindo isso na nossa cabeça, não, vamos ser uma empresa limitada, né? Enfim, né? Razão social, digamos assim, né? Nesse sentido, aqui no Brasil.
E a gente não foi pro caminho de terceiro setor. A gente tem o terceiro setor como parceiro. Isso sim, as ONGs são nossas parceiras, enfim, líderes sociais maravilhosos, que a gente aprende muito, inclusive. Mas a AVV não é uma ONG, a AVV é uma startup de impacto social. Qual foi o primeiro produto que vocês lançaram? Então, o nosso core business, né, a gente se constituiu como as experiências em campo de experiências voluntárias. Então, você, Marcelo, entrava em contato conosco, quero ir pro Quênia, poder ajudar no Quênia. No Quênia, 700 crianças ficam órfãs por dia. Então, vou fazer um safari no Quênia, sabendo disso, por que não ajudar? Por que não eu deixar ali o meu tempo, que é uma coisa mais preciosa que nós temos, e ajudar e me dedicar em uma causa? Então, a gente veio muito com essa proposta para as pessoas. No momento em que as pessoas, e ainda estão, procurando experiências transformadoras, né? Eu não quero só ir para Paris e posar na foto na Torre Eiffel e tirar selfie. Não, e se eu puder ajudar refugiados que chegaram da Ucrânia em Paris? Como é que eu me envolvo com isso? E também conheço a Torre Eiffel, né? Então, a gente pegou muito isso, esse crescimento das pessoas buscando essas viagens com propósito. Então, nossa primeira coisa que a gente iniciou há 8 anos atrás foi isso. A pessoa viajando individualmente com a gente. A gente tem hoje operação em mais de 20 países. E ela ia para esses nossos projetos, que são as nossas ONGs parceiras, que a gente fez todo um checklist, um trabalho de curadoria de ONGs no mundo que operam, né, e recebem os voluntários da AVV. Então, eu, Marcelo, um dia decido ajudar em algum lugar e aí eu contrato a AVV me organiza absolutamente tudo. Desde chegar lá para onde eu vou dormir, o que eu vou comer, se eu posso beber água ou não, o que eu preciso levar. É importante mesmo. Isso sim, individualmente sim, era o que a gente fazia no passado. Só que como é que você escalona isso? Esse foi o primeiro produto. E foi indo. Aí disso a gente falou, não, de repente o Marcelo, ele vai ter medo de ir sozinho. Né? A Bruna vai vir sozinha, ela vai ter medo de ir sozinha. E se a gente fizesse essas ações em grupo? E se a gente falasse, de 15 de dezembro a 25 de dezembro vai ter uma ação no Quênia em que a gente vai fazer isso para um projeto, para uma resposta a um problema social que eles nos passaram, né? Escutativa. A VV tem toda uma metodologia dessa de impacto que é muito importante. A gente não tira uma solução, você precisa disso. Não, eles nos passam o que eles precisam, legal. A gente monta junto. É cocriação. Vocês estão escutando as dores e pensando como ajudar. E vamos ajudar junto, vamos construir isso aqui junto. Aí a gente começou a montar os grupos. Esse foi o segundo produto. Aí a gente viu que os grupos tinha muito impacto social e o impacto de awareness, né? De mídia, de conteúdo. Era conteúdo criado pelos voluntários / clientes que criavam para nós. Eu falei assim, nossa, isso aqui tem alguma coisa aqui legal? O grupo é forte, né? Você consegue ter um impacto ali em todas as pontas. Eu imagino que as pessoas que vão lá e façam essa ação em conjunto devem virar, tipo, irmão de alma, né? Total. Ao ponto de a gente tava falando de se casarem. Tá criando o Tinder, né? O Tinder do social, de pessoas que se conheceram em campo que estão hoje se casando. Eu vou no casamento, inclusive, no início do ano que vem, de 2 deles maravilhosos. Um deles, né? Dos casais que ocorreram dentro da VV. Você falou que as pessoas se unem... Pelo propósito. Pelo propósito, né? Pelo propósito. É isso, o propósito em comum que eles têm ali. E são pessoas que, às vezes, chegam num grupo... Nossa, eu acho que eu sou a única no meu trabalho que penso dessa forma, mas eu descobri que tem várias pessoas que pensam assim, que se preocupam. E o que eu posso fazer? Que tá inquieta também, que quer fazer alguma coisa. E isso, porque são esses valores que mantêm a gente num relacionamento também, né, Marcelo? E eu acho que, assim, muitas vezes você leva tempo para entender a essência de uma pessoa. E na hora que você vai num evento desse, você começa a entender como aquela pessoa age com os outros, como é que ela enxerga aqueles problemas, como é que ela cuida das pessoas. Eu acho que você tem um aceleramento do processo de entendimento da essência daquela pessoa, né? Do que ela entende do mundo, de como ela enxerga tudo isso aqui que a gente vive, né? Os valores. Os valores, principalmente, né? Isso que une a gente, que faz a gente se manter num relacionamento, são os valores compartilhados. Então, propósitos, valores, tudo isso. Então, e de fato, hoje eu ganhei grandes amigos do campo, né? Que são, com certeza, hoje irmãos, assim. E aí, de lá pra cá, esse primeiro produto, foi o que ajudou vocês a nascerem, foi o que ajudou vocês a serem conhecidos. Qual foi o próximo passo que vocês falaram? Agora a gente precisa escalar. Porque viagem, apesar de ser um negócio bacana,
é difícil escalar, né? Você consegue escalonar, mas escalar é complicado, né? Pra escalar é difícil. A gente teve uma oportunidade em 2019 de ser acelerado pelo BNDES. A gente entrou pro programa de aceleração do BNDES e ali a gente percebeu várias coisas. Isso é muito legal desses programas, né? Falei assim, nossa, a gente tem muita coisa para mudar, para perceber isso. E teve um ponto, assim, muito importante de virada, acho que na cabeça tanto minha quanto a do Fran e da Alice, é que a gente percebeu que o que a gente fazia não era viagem, a gente não é uma agência de viagem. Tanto é que a gente nunca assim, o primeiro ano da VV a gente se posicionou como uma agência de viagem, digamos assim. Mas depois a gente via que a gente era educação, que a gente estava transformando as pessoas. A gente estava mostrando para elas não só outras realidades, mas como ela pode se engajar, como ela pode ser um ser humano mais humano. Né? Que a gente precisa resgatar a humanidade, principalmente tanto que a gente está vendo, a gente precisa resgatar a humanidade das pessoas. Então, a gente consegue mexer numa coisa muito forte. Então, a gente transforma essa pessoa, a gente educa ela para o mundo que ela pode viver em sociedade de uma forma muito mais colaborativa, enfim, tudo isso que a gente faz. Quando a gente percebeu isso, começou a vir uma demanda do próprio público, do tipo, mas... Mari, vocês são o quê? O que vocês são? O que é esse negócio de impacto social? O que é ONG? Mas o que é uma ajuda emergencial? O que é uma ajuda estruturante? Quando acontece Petrópolis, o que eu tenho que fazer? Caiu Petrópolis, o desastre que aconteceu esse ano. Né? Eu tenho que doar? Eu tenho que ir lá? Não, você não tem que ir lá, você vai atrapalhar. Né? É o que eu falo, qualquer ajuda não é ajuda. Esse é o ponto. Legal. E as pessoas não têm noção disso. A gente fala assim, cara... A gente pode começar a dar cursos, dar aula pra isso. A gente começou a fazer aulas em loco, né? Porque não tinha tido pandemia, essas coisas. Ou seja, todas. eu sou ignorante no assunto e eu quero começar a entender o que eu posso fazer pra ajudar. É nessa linha que vocês educam. É literalmente isso. E a gente começou a ter os cursos presenciais. Inclusive dentro da Amazônia, dentro de comunidade. A gente ia e os cursos eram lá dentro, imersivos. E aí veio a pandemia. Eu falei, acabou. Não sabe aquela curva do empreendedor? Tem dia que você acha, eu sou o cara mais rico do mundo, eu vou ser o Jeff Bezos, do nada você fala, ih. Não é bem assim agora. É exatamente isso. Aí eu falei, cara, e agora? E bate aquele desespero. Já era, a gente tá tentando ainda escalonar, ver como é que é, né? Enfim, como é que a gente vai escalar isso. Aí, eu falei assim, bom, vamos pro online, vamos fazer os cursos que a gente fazia no online, né? Plataforma, tudo isso facilitou muito o Zoom. Deu muito certo. Foi o que nos sustentou, principalmente em 2020. A mesma base de clientes que vocês já tinham? Mesma base. Mesma base. Mesma base, mais ou menos assim. O nosso boca a boca sempre foi muito forte, né? Tá. Tudo que eu construí hoje, até esse ano, de VV, os seguidores, os influenciadores que vieram conosco, eu devo ter investido no máximo em 8 anos, 10 mil reais. No máximo em marketing. Foi tudo orgânico. Que demais isso. É muito legal, mas eu preciso começar a investir nisso pra crescer. Sim. Eu preciso. Isso não pode ser um benefício eterno. Exato. Você tem que ter outros atributos. Ó, fui assim, mas depois eu descobri outros, né? Exatamente. Então eu falo isso com muito orgulho, porque foi tudo muito orgânico, isso é muito legal. Mas e isso tem, de fato, uma criação assim, muito forte pra gente. Então, o nosso boca a boca nos sustentou muito e nos dá muita base, tá? O senso de comunidade é muito forte. E depois, que aí que foi o que criaram os cursos, a mesma base ali consumindo, etc. E a gente criou o Ajude Sem Sair de Casa. Que, estamos fechados, estamos enclausurados, mas você pode ajudar sem sair de casa. Como? Doando o seu tempo. No online, então voluntários que criaram marca, logo para as ONGs, posicionamento, tudo, ajudaram eles a captarem, a se organizarem na contabilidade. Você precisa estar em campo para fazer isso. Legal. Você pode fazer isso de casa. E também com a ajuda financeira. Então a pessoa era voluntária e ela padrinhava uma ONG. Tá. Era isso. Então, isso foi a forma que a gente falou assim, olha, acho que isso aqui é mais fácil de você escalar. Isso daqui talvez seja mais interessante. Sem perder o seu DNA, o seu core business, né? Onde você construiu com a experiência. Agora vocês têm uma parte que é super escalável, que é ilimitado, que vocês têm a plataforma e pode botar quantas pessoas quiserem lá. Ao mesmo tempo, você tem que ir produzindo cada vez mais conteúdo para essas pessoas estarem alimentadas. E tem uma parte que não escala tão bem, mas que é uma experiência que eu acho que todo mundo gostaria de ter, né? De ir lá ao vivo. Isso é o nosso diferencial também. É assim, onde a gente construiu a nossa autoridade. Né? Então, olha, é aquilo. A VV é uma solução para quem quer ajudar e não sabe como. Ela pode começar fazendo os cursos, como é que eu posso me engajar, como é que eu entendo um conflito, o que é uma ajuda emergencial estruturante, o que está acontecendo na Ucrânia, o que aconteceu em Petrópolis, as ajudas que deram certo não deram. Então, ali você tem vários cursos, tanto gratuitos, enfim, quanto pagos. Aí você tem a parte de doação,
Não, eu só quero doar. R$10, R$20, tá aqui, você vai poder doar, você vai receber relatório disso, vai receber o vídeo disso, você vai ver para onde foi sua doação, você vai fazer parte disso. Ou você pode fazer parte da ação, que a gente continua, que aí são só em grupo, não mais é individual. Legal. A individual é... desafiador demais, muito, né? Vai só pro grupo. Ou você pega a assinatura, que aí é recorrência. Que aí é 33 centavos por dia, é uma assinatura que você doa para uma ONG, você faz parte da comunidade, acessa os grupos e todos os não todos, né, mas alguns cursos no que está incluído nesse pacote. E tem desconto para Ibercampo, marca parceira, enfim, tem várias coisas. Vamos tentar levar quem está escutando a gente um pouco para experimentar o que é isso. Me conta a experiência mais impactante que você teve e que você poderia compartilhar com a gente. Para onde você foi, por que você foi para lá, o que aconteceu, como que vocês ajudaram? Mas é muito... a experiência mais impactante é muito difícil, porque todas são, né? Cada experiência ela é muito diferente e todas mexem com a gente. E por mais que você vá muitas vezes em campo, que nem eu tive a oportunidade de estar em dezenas de países, em conflitos ou não, toda experiência vai te marcar ali. E às vezes não é a situação em si, são as pessoas, né, do campo. Então eu falo que hoje meus grandes mestres são os líderes sociais, né? É o Salma, é o Stephen do Quênia, a Mary lá do Quênia, a Pauline de Kibera, né? A Paulina, a história dela é isso que ela é maravilhosa. Eu tava ensinando as meninas a fazer pitch, né? Essa história é legal, uma dessa. A Kibera é a maior favela da África. 1 milhão de pessoas moram em Kibera. Pra você ter uma ideia, né? E fica no Quênia, na capital, em Nairobi. E aí a gente tem uma dessas imersões em campo, em grupo, que é para formar empreendedoras, na realidade, mulheres dentro de Kibera. Porque é claro que é o empreendedorismo por necessidade, né? Você sabe disso. Então, você não tendo emprego, você acaba empreendendo. Eu falei, não, mas vamos trazer ferramentas para elas, ferramentas simples, né, que a gente usa no nosso dia a dia, que você consegue ensinar rapidamente para a pessoa naquilo, e vamos fazer isso, a gente traz, tal. Aí tava ensinando a questão do pitch, fazer um pitch, poder falar e tal, como é que eu pego isso, como é que eu falo, atrair uma pessoa, tanto para venda, quanto para, enfim, captar pessoas que queiram estar junto. E aí, do nada, vem a Pauline, e com uma câmera na frente dela, a mulher assim, uou! E porque isso. Quando você foi ver, e eu como mulher, né, escutar isso, a mulher, ela foi abusada, violentada por 6 amigos, pelo ex-marido dela, e hoje criou uma instituição para resgatar as mulheres que fazem parte disso. Nossa. Então, quando você começa a escutar essas histórias e você começa a fazer e se imbuir disso tudo, e você conhece essas pessoas, por isso que eu falo, essas pessoas me ensinam muito, né? Por empreenderem na diversidade, tipo, de forma muito enxuta, na escassez, e tudo que essa pessoa ela precisa passar por cima e continuar, e falar, não, eu preciso continuar e fazer isso aqui é meu propósito. Hoje ela vive disso, ela tem o próprio projeto. Então, assim, ela é maravilhosa nesse sentido, ela conseguiu os recursos dela. Isso é um caso assim, né? Eu tô falando um caso bacana, legal de falar com mulher. Agora tem exemplos, assim, muito pesados no Haiti. O Haiti é o país mais pobre das Américas há mais de 100 anos. Tá? O pior IDH das Américas, vou pegar a América, né? Tudo que eu tô falando. O pior é do Haiti há mais de 100 anos. É um país que, infelizmente, pela posição geográfica dele, ele é uma ilha, né? De um lado tá a República Dominicana, todo mundo vai pra Punta Cana. E ninguém vai pro Haiti. E o mar é o mesmo. É tão lindo quanto. Todo mundo vai para um lado, nenhum vai para o outro. Esse lado parece que foi esquecido do mundo. O Haiti parece que foi esquecido do mundo. É uma coisa assim, que é o país mais pobre, certamente, que eu já fui na vida. Nossa. E quando você entra lá, eu ia, né, todos os anos, agora esse ano, claro, 2 anos que eu não tô indo, por conta disso tudo que fechou e tal. É um outro mundo, né? É um mundo que você entende por que a doação dá errado. Lá virou quintal de despejo de doação de roupa. Eles têm um lixo de roupa que eles não têm onde pôr. Todo mundo doa pro Haiti. Aí você chega lá e não tem mais o que fazer com roupa. Quando você tá vendo, estão doando na rua, eles estão vendendo na rua roupa doada. Porque não tem mais o que fazer com aquilo. Enfim, ou seja, volta ao que você tinha falado. Não é ajudar de qualquer jeito. Qualquer eles ajuda não precisam não mais ajuda. de roupa, eles precisam de outras coisas. Outros recursos. E aí você entra lá e é um país que, pela posição geográfica deles, é terremoto, é furacão, são N problemas ambientais, e que parece que acontece muito mais lá do que na República Dominicana, né? E que por conta disso, infelizmente, muitas crianças viraram órfãs. Então teve um terremoto que acabou com o país em 2010, que até hoje ele sofre consequências, até hoje a sede do governo não foi reconstruída. A sede inicial, né, foi outro lugar, aquela ali não foi reconstruída. E quando você
entra lá e vê que a quantidade de orfanato que tem no país, e aí vem uma das histórias impactantes que é a tua pergunta. Tanto do lado positivo, né, que eu falei da Paulina, você vê que a história dela, não positivo, né, mas a história dela, do que ela criou, resiliência, do que ela construiu, como você falou, meu Deus, existe isso. A gente foi chamado para poder visitar um orfanato. Falei, não, vocês têm que ver, eles estão precisando de muita ajuda, eles não têm nada. Aí a gente chegou lá, a cama, as crianças não tinham colchão, elas dormiam no estrado da cama. Elas estavam assim, com uma carinha de apavoradas, magra. Tem até foto, sabe aquelas que você bota aquele, pra você pedir, se tá no vermelhinho? Magras, uma cara assim, cheiro de xixi, a roupa imunda. E aí o dono do orfanato vem com aquele discurso, porque nós estamos aqui, tal, esse é o desafio, ninguém nos ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso daquilo. Eu falei, bom, veio para uma pessoa que indicou, falou assim, que eu preciso que vocês conheçam esse orfanato para poder ajudar. Tá, vamos ver o que eles precisam imediatamente de doação, o que a gente tem de recurso e vamos comprar. Não vamos dar o dinheiro, mas depois de dar no mês, se você comprar ou não dar o dinheiro, que eles vendem tudo. Então, E foi o que aconteceu. Então, depois eu descobri que aquele... Existe corrupção? Existe corrupção. Super. Lá, muito. Nesses países todos, muito, né? De todos eles, né? De todas as esferas, sabe? E aí a gente descobriu que não só eles vendiam o que a gente doava, como que 1 ano depois aquele orfanato não existia mais. Sumiu. Eu falei, cadê onde é que estão essas crianças? Sumiram todas. Muitas daquelas crianças não eram órfãs. Foi tudo orquestrado. Montado, orquestrado. O orfanato inexistia, um orfanato fantasma. Você acredita nisso? Todo mundo treinado pra fazer um teatrinho. E as crianças de fantoche, coitadas, elas não sabiam, por isso que elas estavam apavoradas. Venham de uma família em vulnerabilidade, né, de difícil acesso, por isso que estavam sujas também, não estavam cuidadas, né? Enfim, e aí a gente não queria, eu não tive nem acesso à família daquelas crianças para poder ajudar as famílias. Uhum. Isso mexe comigo até hoje. Eu não sei onde é que estão essas crianças. É muito forte, sabe? Nossa. Então são histórias assim que vão te tocando e que você vai se entrando dentro desse mundo, ou aqui no Brasil. Que você pega o caso do Juan, desnutrição, desidratação aguda, quase morrendo no sertão. Isso é no Brasil. Isso foi 2017. Sabe? E tá acontecendo aqui. Então é tanta história, tanta coisa, que às vezes a gente não faz ideia do que acontece. Vamos falar um pouco de Brasil, assim. A gente às vezes usa um termo, o Brasil de verdade, porque a gente vive numa bolha absurda, né? O que é o Brasil de verdade? O que a gente não tá enxergando que acontece por aí? Não só... A gente não tá enxergando não só esse lado que eu tô te trazendo e que hoje o Brasil volta para o mapa da fome, são mais de 60 milhões de pessoas que não botam, né, comida na mesa, mas isso é o que mostra, né, os jornais, o que a gente sabe, os números. O que é exatamente essa fome? Que nível de fome a gente tá falando? Quando a gente fala de insegurança alimentar, aí você tem vários graus, né? Aquela pessoa consegue botar um prato por dia na mesa para a família toda, ou um prato por pessoa por dia. É esse nível de coisa que a gente tá falando nesse sentido, sabe? Ao mesmo tempo, de casa. A gente... o Brasil, que a gente não vê, digamos assim, é o Brasil do Pablo, de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e que você pergunta pra ele qual que é o seu sonho, ele fala dormir de barriga pra cima, porque eu só consigo dormir de barriga de lado, né, de lado, porque não tem espaço. São 11 crianças morando numa casa, 11 pessoas morando numa casa que é menor do que isso aqui. Nossa. O meu sonho é dormir de barriga pra cima, ele falou isso pra gente. Que loucura. Você imagina? Então, esse é o Brasil que a gente não vê. Mas é o Brasil também do Gilson Fumaça, o empreendedor da favela, lá de Santa Marta, que tá fazendo o corre dele, que tá empreendendo, que tá tentando sobreviver. E que é uma potência. Uhum. Né? Então, assim, é saber desse lado, mas ao mesmo tempo saber, cara, o que a gente pode pegar dessa potência aqui e fazer? Porque tem muita coisa. Uhum. Então, eu gosto muito de trazer sempre esses lados, né? Porque, assim, infelizmente tem muita coisa que as pessoas precisam entender o que acontece e que ocorre, como, por exemplo, uma história do Pablo. É uma delas, nesse sentido. Ou andar quilômetros, que o exemplo que eu te trouxe foi da Etiópia, mas o mesmo ocorre no sertão, que uma criança tem que andar quilômetros para pegar água. Mas, ao mesmo tempo, do Gilson, da Roberta, de pessoas que estão fazendo. Né? Da Nina, no Crescendo Mente, lá em Porto Alegre. Sabe? Então, assim, esse é o Brasil que a gente precisa conhecer mais, da nossa bolha, né? Total. E que se a gente une isso... Que é o que eu falo, a diversidade é a comunhão das diferenças.
Se a gente une essas diferenças, se a gente cria essas pontes, e se eu te mostro pra você isso, e vice-versa, a gente troca isso, olha o que a gente constrói. Olha o que a gente ajuda. E olha a potência que a gente é quanto país, que a gente pode mudar. Quando você olha para o Brasil e para as pessoas que teriam condição de ajudar, e você compara com outros países, que nível que a gente tá? A gente é um país, uma população que ajuda os outros na média, ou estamos abaixo da média? Ou não sei nem se isso se mede. Não, se mede. O IBGE em 2018, eu acho, ele fez uma pesquisa e trouxe que só 4,20% da população faz trabalho voluntário. Uma coisa irrisória, assim, né? Enquanto você vê dados dos Estados Unidos, dados de países europeus, assim, é de 30% para cima. Uau! E aí veio agora uma nova pesquisa, né? Acho que foi do Instituto Itaú, Datafolha, enfim, não sei exatamente, que subiu para 57%. Não sei se é 57 ou 47, agora eu nem me lembro, porque pra mim foi tão assim... Chocante. Eu falei, não, aí quando você pega a pesquisa, eles estão incluindo em trabalho voluntário a doação. E doar não é uma doação que eu digo, pegar e fazer um pix pra alguém, não é trabalho voluntário. Trabalho voluntário é doação do teu tempo, você tá fazendo uma ação de caridade. Tem mais valor do que o dinheiro, às vezes. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Então, nesse sentido, em relação a país doador, de doação de dinheiro, a gente tá bem atrás também, né? O brasileiro, ele desconfia pra doar pra ONG. Pra onde tá indo o meu dinheiro? Eu não tô vendo. Essa é uma solução que a gente se propõe muito a trazer na VV, né? Olha, tá aqui, foi isso pra aqui, você recebeu o relatório, você recebeu o vídeo, você recebeu muito obrigada. Vem pra campo com a gente, vem ver. Vem viver o que você doou, né? Nesse sentido. Então, o brasileiro, ele tem essa desconfiança. Às vezes, ele acha que é melhor doar um item material, quando na realidade não é. Né? A gente tem que voltar a ter mais confiança no terceiro setor, entender que eles sabem quais são as respostas para as necessidades deles. Você sabe qual que é a resposta para o que você precisa. Por que uma ONG não sabe? Claro que ela sabe. Então por que ela tem que aceitar a doação que você quer dar? Não, mas eu só tenho roupa. Não, ela não precisa disso. Você vê quando a instituição ela é correta, quando ela chega e fala assim, não, eu não preciso disso. Dá pra quem precisa, porque disso eu não preciso. Agora, se você tiver outra coisa, o dinheiro, isso, aquilo, eu vou aceitar, porque eu preciso. E acho que criou, eu não sei o que aconteceu, em que momento que a gente virou isso, porque eu vejo um contraste tão grande entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Eu vejo quem não tem dinheiro se ajuda. Se ajuda de uma maneira que você fala assim, não tenho o que comer, mas eu divido meu prato de comida com você. E eu como metade, você metade. E aí você pega as pessoas que têm dinheiro, criou-se um mito assim, não, você não pode dar dinheiro porque senão a pessoa vai comprar bebida. Umas besteiras assim que a gente foi construindo isso, que muitas pessoas não doam, simplesmente não doam mais. A gente meio que se perdeu aqui um pouco nos valores, né? Sim, com certeza. A pandemia ajudou a ter esse redespertar, digamos assim. Não, peraí, a gente precisa se ajudar, tá falando de todas as esferas, né, digamos assim. Mas acho que agora a gente tá voltando um pouquinho ao que era antes desse período pandemia, digamos. Tem isso, sim. Uma das grandes lições que eu tive em campo foi do Macha, que é um líder comunitário lá de Quibera, que eu te falei. Que ele falou assim, Mari, aqui a nossa filosofia é a seguinte, eu sempre vou ter algo para dar que você precisa, o que você não tem, e vai ser sempre uma troca. E é assim que a gente vive em Quibera. Sempre dando algo pro outro. O que eu posso te dar hoje? E o que você pode me dar hoje? O que a gente pode trocar e se ajudar? E com isso a gente se alavanca ou a gente sobrevive, no caso deles, né? Então, eu sinto isso, mas em contrapartida, eu vejo muito, você fala assim, as pessoas mais ricas, muito despertar de diferentes pessoas. Falou, nossa, o que eu preciso fazer agora com isso? O que eu posso fazer? Me ensina. Eu, enquanto VV, enquanto empreendedor, eu recebo muito isso, né? Me ensina. De quem tem recurso e gostaria de saber como ajudar. Porque eu quero saber, de repente eu tô doando errado, e foi isso que me fez parar de doar. Tá. Né? Porque, assim, eu não soube fazer, eu doei, fui embora, não virei, não fui atrás, ou a instituição não teve o tempo para me dar um relatório, eu não ajudo mais. E o que eu tenho que fazer? Então, me ajuda a como doar de forma efetiva. Esse medo que o brasileiro às vezes tem de falar, poxa, vai ser desviado o dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, tem um fundamento?
O Brasil é um país muito corrupto, a gente sabe, Pois né? Então, eu acho que é até justo as pessoas duvidarem, mas não fazer nada eu acho que é pior ainda, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou uma pessoa de cultura de ficar com o pé atrás. Talvez eu até possa me dar mal nesse meio do caminho, porque eu confio muito de cara nas pessoas, sabe? Eu prefiro sair sempre pela... me dei mal, mas eu confiei. Sabe? Eu prefiro muito sair por isso. Mas você não é besta, né? Você foi lá... diferente de ser... Você acabou de contar um caso que você foi lá e você descobriu que tinha malandragem. Então, claro. vocês têm uma expertise nesse sentido, né? De filtrar e... Mas é isso que você falou. É você entender que em qualquer esfera, não é só no terceiro setor, vai ter o lado de pessoas que vão estar fazendo aquilo de uma forma errada. E que talvez vão desviar o que você doou. Claro que vai. Isso é em qualquer área, gente. Não é só uma coisa característica só do terceiro setor. Só que o terceiro setor, às vezes, choca mais porque você está desviando de algo do social, do impacto. Aí a pessoa fica, realmente, mas isso tem. Igual quando o pessoal ficou super chocado que teve corrupção e desvio de verba agora no Covid-19. Pô, sempre teve, é que a gente não vê. Quando desviam comida da merenda das crianças, né? Choca um pouquinho mais, mas é o que você falou, tem todas as esferas e todos os âmbitos, né? Então é natural as pessoas desconfiarem, né? Eu entendo isso. E não é só no Brasil, não. Lá fora também eu vejo muito com as ONGs com quem a gente trabalha, às vezes eles falam isso, tem pessoas que vêm aqui com desconfiança, eu posso conhecer, eu posso ir, tal. É normal isso, sabe? Então, infelizmente, isso de fato tem, porque tiveram pessoas que fizeram. E tem ainda pessoas que infelizmente fazem, né? Só que eu prefiro me agarrar aos que estão fazendo correto, às pessoas que estão fazendo. Fazem muito pergunta pra mim quando eu vou dar palestra, mas com tanta tristeza no mundo, com tanta história que você vê, pessoas fazendo tanta maldade, não dá vontade de desistir, tipo, o ser humano acabou, sabe? Que se a gente só vê a coisa assim. Eu falo, não, ao contrário, porque eu me pego em quem tá fazendo. Porque tem muita gente fazendo, gente. Você tem que se apegar ao positivo, é o que a gente tava falando, né? Eu vi um depoimento recentemente do Whindersson Nunes. Ele fez muitas viagens, ele foi pra África, etc. E ele começou a vivenciar isso. E ele foi um rapaz que saiu da pobreza e ganhou muito dinheiro. Então é um pouco da história do jogador de futebol que sai da favela e se torna muito rico. Ele tem avião, ele tem bens. E ele diz que uma das razões, não sei se foi só isso, é o depoimento dele, tem na internet. Ele fala que ele começou a se sentir muito mal porque ele começou a se sentir um pouco culpado da quantidade de dinheiro que ele tinha e que ele ainda vinha um monte de pessoas passando fome, etc, né? E ele levou um tempo para processar isso, porque ele falou, foi muito rápido o que aconteceu comigo, né? Só que eu acho que tem uma grande diferença. Ele se expôs aos problemas. Eu acho que quem começa a ganhar muito dinheiro, às vezes, faz o efeito inverso. Se afasta e você começa a ficar mais cego, né? E ele enfrentou o problema. Ele foi lá e ele viu as crianças, ele fez doações, etc. O ponto que eu queria te perguntar é, como é que você prioriza os problemas? Porque você tá vendo 1 milhão de problemas, né? Como é que se define qual que é mais importante diante de tanta coisa complicada que você deve ver, né? Isso é uma excelente pergunta, até porque isso faz parte do próprio modelo de negócio da VV, né? Qual causa que a gente apoia, onde é que a gente vai de fato atuar, onde é que a gente vai conseguir exercer a melhor resposta humanitária ou social para aquele problema. Isso vem muito são conjunturas de fatores. Eu consigo ajudar? Eu vou ser útil aqui? Para poder ajudar, eu tenho que saber no que eu vou ser útil. Senão eu vou ser só mais uma pessoa atrapalhando. Qualquer ajuda não é ajuda. Então, a primeira questão nas causas, é entender no que eu, ao meu alcance enquanto instituição, ou eu enquanto Mariana mesmo, tô falando eu sozinha, enquanto indivíduo indo ajudar, até para falar quem quer ajudar aqui. Assim, no que eu... Poxa, toda causa me toca. Tudo bem, toda causa te toca. Você pode ver um problema e aquilo ali te tocar muito. Mas qual causa, de fato, você vai ser mais útil e você vai ter algo a entregar de valor para aquilo? Então, esse é o exercício que a gente tem que fazer. Sabe? Porque não dá para abraçar o mundo. Então, ao abraçar diferentes causas, a gente tem que focar naquela que a gente consegue trazer a melhor solução. E é assim que a gente faz, tanto dentro da VV, quanto eu, quanto pessoa. Então, é uma questão de... tá certo que algumas, às vezes, me causam mais dor, pegam, porque a gente se identifica, natural, né? A gente se identifica com diferentes causas, isso é individual, isso é de cada um. Tem gente que vai muito pra questão ambiental, tem outra para as questões de abandono de crianças, a questão das mulheres, do empoderamento feminino, abuso, etc e tal. Então, cada um normalmente tem a sua que mexe mais. Só que, às vezes, a que mexe mais com você, não é sempre a que você pode melhor colaborar ou emitir a melhor resposta. Porque você não tem as ferramentas para aquilo.
A fome mexe muito comigo, por exemplo. Mas eu não tenho a solução para acabar com a fome. É muito complexo. Eu não sei qual é a melhor forma que eu posso trazer de solução. Então, eu sei que eu faço diferentes ações que indiretamente vai ajudar nesse combate. Diretamente, eu ainda não sei como. Né? E talvez isso é uma questão de... né? Política pública, são outras questões. Mas eu tenho que saber escolher essas causas muito pelo que eu posso entregar. É simples assim. O que eu tenho em mão, quais são as minhas ferramentas, quais são os meus recursos e o que eu posso ajudar. É isso. É legal escutar isso de você, porque às vezes a gente escuta algumas coisas na internet e a gente, a gente não tem noção se aquilo é verdade ou não. Mas existe uma máxima que fala que com alguns bilhões de dólares a gente acabaria com a fome do mundo. Você tem alguma opinião sobre isso? Não, que eu só lembro da polêmica no Twitter do Elon Musk. Do Elon Musk, né? A gente até falou sobre isso. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque não é simples. Tem um livro muito bom que vocês têm que ler que chama Dead Aid. Né? Assim, da Moyo. Ela é maravilhosa. Essa mulher é uma economista. Ela demonstra muito isso. Que a solução não é simplesmente você chegar e dar o dinheiro. Não é isso que vai fazer mudar. Porque isso tem a ver muito com mudança de cultura, de educação, investimento na educação, que é a longo prazo, que não necessariamente são só 6 bilhões que resolvem a fome. Então, quando as instituições muitas vezes fazem isso, é um cálculo por alto, claro, que você fala, isso aqui solucionaria ou ajudaria você desenvolver programas e políticas para acabar com a fome, com o problema social. Mas não é simples. E sustentável? Eu sempre me perguntei se esses cálculos seriam algo que parariam em pé. Ou se seria, não, a gente acabaria com fome, mas por 3 meses ou por 1 ano, sabe? Se é sustentável ou não, eu não sei. Porque eu nunca fiz o cálculo. Tô sendo bem sincera, eu não sei. Não, porque deve ser desafiador, né? Eu fico imaginando nos lugares que você passou, tipo um próprio Haiti, assim, como é que você faz... meio que assim, como é que você faz aquela economia que não girar em relação ao mundo? Porque não pode só girar internamente. Não. Você precisa criar algum mecanismo, que vocês fazem muito isso, que em algum podcast que eu fui dar um exemplo e a pessoa falou assim, Marcelo, acho que foi aqui, né, Bruno, no episódio do podcast, qual problema você resolveria? Foi no Extremos, na verdade. E aí eu fui falar, ao invés de usar aquele exemplo lá da vara, você quer dar a vara e tal, eu falei, você não quer dar o peixe, você quer dar a vara pra ensinar a pessoa a pescar. Você dá a ferramenta pra pessoa fazer, você ajuda muito com isso, né? Só que uma coisa é você ensinar a pessoa a ter um novo atributo, um novo ativo. Outra coisa é você fazer uma economia de um país girar e começar a se relacionar com o mundo. Não é tão simples, né? Que envolvem instituições, que envolvem atores locais, globais. É muito diferente. Não é só uma equação de... Não é um cálculo matemático. Não é isso. É muito mais complexo, sabe? Mari, você começou a entrar bem a fundo nesse mundo de startup. Você levantou dinheiro, você trouxe gente para sua startup para te aconselhar. Conta um pouquinho disso que você estava me contando aqui nos bastidores. O que você pode contar pra gente? Foi uma jornada muito interessante que começou no ano passado e que uma pessoa fundamental e que eu sou muito grata a ele por isso foi o Edson Rigonati. Muito, muito. O Edson é um grande mentor hoje dos 3 sócios da VV, enfim, o que ele está fazendo com a gente de mentoria e, claro, o investimento dele hoje também na VV não sei nem Foi falar. Ele ou foi a Stella? Foi ele, foi na física. Foi ele na física, que legal. Foi o Edson na física. Demais. E até porque o cheque que a gente levantou foi 1 milhão, né? Então, assim, não é um cheque muito alto pro fundo, a Stella é mais, na realidade. Então, o Edson muito nessa troca, entender impacto social, né? Isso que é muito legal. Você vê como é que tem muitas pessoas com acesso ao capital, né? Da área de investimentos e tudo mais. Assim, como é que a gente consegue investir em negócios de impacto social? Como é que eu consigo doar aqui meu tempo, né? Aí tempo, sim, doado, mas o investimento em dinheiro que tem retorno, claro. E fazer isso aqui crescer, escalar e a gente ter um impacto no mundo. Então, o Edson veio muito com essa fala com a gente começou todo um processo e ver como é que a gente faz isso, o que a gente muda, o que a gente faz. Criamos um pitch, aí, é claro, que a parte toda de pitch, tudo isso a gente tinha feito já no BNDES. Agora vocês estão prontos para captar. Eu acho que eu nunca nem falei isso pro Edson, mas quando o Edson falou isso, eu falei assim, hã? Como assim eu tô pronta para captar?
Captar O que eu vou fazer? Eu vou literalmente mandar um e-mail pro cara e falar: oi, você quer investir em mim? Eu não fazia ideia, sabe? Então, assim, e eu falei, cara, eu nunca pedi dinheiro na vida. Eu nunca quis pedir dinheiro na vida, sabe? A gente nunca tinha ido atrás de capital. Nunca. Nossa. Nunca nem tinha... A gente se foi em capital próprio, né? A gente nunca operou no vermelho. Nunca soube o que é operar no vermelho, Marcelo, sabe? Assim, não fazia ideia, sabe? Eu falei, gente, eu vou dever dinheiro, meu Deus. Sabe aquela coisa? O que eu vou fazer? E isso foi uma coisa que quando eu fui falando hoje com os investidores, eu falava isso pra eles, no próprio pitch. Sabe? Eu falei, olha, vou ser muito sincera pra você, eu tô fazendo isso pela primeira vez, eu quero que você me ajude. Sensacional. Até pra você não me enganar. Meu, você não tem noção quanto você acerta ao fazer isso. Pois então, Demais. que bom. Eu falava isso exatamente pra eles. Eu falei, você me ajuda? Porque eu realmente não sei nem se eu tô falando certo, eu falei algo aqui agora que eu não sei nem se eu deveria ter dito, sabe? E é isso, entende? Então, eu falei, olha, eu tenho que falar isso, não, pode mandar o e-mail, tal. Aí, é claro que ele apresentou várias pessoas e eu resgatei o networking, né? Essa parte de networking é muito importante, né? A gente acha que é besteira. É clichê falar networking, mas como isso é importante? Você saber a manutenção disso é algo muito valioso. Então, eu resgatei contatos, né? Que eu cheguei a falar no Gavia Angels, lá no Rio, em 2019, pelo BNDES e tal. Eu resgatei esses contatos. Falei, olha, a gente tem um novo pitch, a gente tá pivotando. A VV nova vai ser essa daqui. Você sabe que eu tô fazendo isso pela primeira vez na vida. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei exatamente os resultados que a gente vai chegar. O nosso business plan é esse. Tanto de... A gente trabalha os nossos KPIs, digamos assim. Não são só os econômicos e tudo que a gente tem que... LTV, CAC, tudo isso que a gente tem que fazer. Não, é também social. E eu mostro isso. Então, a gente tem aqui tanto do impacto quanto que a gente tem de retorno. E aí? Vamos junto. Esse aqui é o cenário que a gente tem. Vamos crescer junto, vamos fazer isso aqui junto, eu preciso de investimento, eu tô captando 1 milhão, e eu tô falando com essas e essas pessoas, e essas daqui já estão dentro. Aí isso é uma outra coisa que eu fui entendendo que eu também não sabia. Se eu falo que um tá dentro, aí fica a dica também pra quem tá captando. Se você pode falar, né? Claro. Olha, essa pessoa entrou, tal, vamos junto. Legal. O Edson tá junto. Bacana. Vai dando autoridade. Roberto tá junto, o Arthur e tal, então vai dando credibilidade. Então a gente fechou a rodada de 1 milhão, cap table de 14 pessoas. Todos anjos. Todos na física, exceto pelo Grupo H, que, nossa, maravilhosos, que são outros nossos também investidores. E aí eu, em contrapartida, falei, olha, mas eu não quero só o seu dinheiro. Eu quero sua cabeça. Você me ajuda? Porque aquele negócio, até pra questão da solução ali, você fala, dinheiro é a solução? Porque o dinheiro não é a solução. Se você não sabe o que fazer com dinheiro, exatamente, você vai queimar errado. Né? Eu falei assim, não, assim, você me mentoria... E eu posso te dar em troca também. Eu te ensino que é ajuda humanitária, estruturante, como é que a gente pode construir isso aqui melhor, fazer impacto. Então é isso muito, essa troca. Que demais. Então hoje a gente tem até pessoas que são mentores, não são investidores ainda, porque a gente vai pra segunda rodada e eu quero que eles entrem. Mas eles são os nossos, o smart money, né? A cabeça. Total. Como é que você organizou a sua rotina de mentoria? Foi você com eles? Os seus sócios participavam? Porque eu acho que esse lance da mentoria é algo que as pessoas não aproveitam o suficiente. E pelo que você está me contando, foi algo que transformou a empresa de vocês, né? Sem dúvida. Para mim, é a parte mais valiosa, assim, inclusive. Eu escuto muito. É claro que, assim, quando você tem muitos mentores, e se todos, imagina, são 15 pessoas falando, não são todos os 15 que são mentores. Os 14, perdão. Você não consegue ali elaborar cada um é para um momento, né? Isso, exatamente. Exceto ali que a gente tem 3 que, assim, de 15 em 15 dias tá com a gente. Sabe, assim, de fato, estão ali. Os outros é para esse, é momento, um é para isso, né? Quase como se fosse um conselho. Quem você aciona para naquele momento a gente tem essa liberdade com todos eles. Então, assim, organizar a rotina disso são 2 coisas. Eu entendi que hoje eu, como CEO, eu tenho que ter 25% do meu tempo dedicado a estudo. É muito importante isso para mim. Eu vejo a mentoria como a parte do estudo, claro, para poder entender e absorver o que eles estão. Se eu tô conseguindo fazer isso, acho que ainda não tô conseguindo fazer isso muito bem. Eu tô tentando. Foi você que se impôs essa meta? Foi conversando com o Edson. O Edson falou pra você? 25% do seu tempo tem que ser estudando. Passa a dedicar 25% do seu tempo estudando. Tem algum desses investidores que ele fala 95% do meu tempo é estudando. Eu acho que é o Warren Buffett, mas é alguém tipo ele se não for ele, sabe? Estudar é importante. Muito importante, né? E claro, com os meus sócios. Então, eles fazem parte disso, tá? Não sou só eu. É porque eu tô aqui falando pela VV, mas... Lógico. Cada vez mais eu vou ver. Pô, a Alice é engenheira, a CPO, fala ela que manda em todo mundo. Que é engenheira que manda. Então, assim, e todo mundo faz parte, eu faço questão. E o que eu faço?
eu passo todos os ensinamentos pro time. Toda sexta-feira, eu falei, não sou só eu que tenho que ser 25% do meu tempo, não. A VV tem que ter essa cultura. Somos só 10 pessoas, mas a cultura a gente já construiu desde pequenininho. E é mais difícil ainda você construir cultura quando você tá todo mundo de casa, né? Então, eu falei, ó, toda sexta-feira a gente se reúne e a gente vai fazer 1 hora de troca e depois vocês vão estudar também ao longo da semana de cada um que quer passar pra equipe. Aí sempre são 2 pessoas que falam, né? A gente vai mudando pra trazer. E eu vou trazendo os ensinamentos dos investidores, né? Mentores pra eles, porque é muito importante. E a gente conta tudo. Tudo que tá acontecendo. A gente falou com eles, com isso, sem isso, filtros. isso, sem filtros. Eles têm que se sentir pertencente. Total. E pra mim, de fato, eu sou virginiano, gosto de estudar. Eu sou muito... Eu gosto de estudar. Só que realmente eu ainda, sendo bem sincera, não sou uma pessoa 100% organizada, não. Mas eu ainda não consegui estar 25% estudando. Mas eu tô tentando. Ué, é um progresso, né? A gente não consegue chegar no objetivo do dia pra noite. Acho que é um progresso quando você sai do 0 e vai pro 5 e vai pro 10. Isso já traz um impacto grande. E eu acho que você precisa sentir o retorno. E na medida que você sente o retorno, você fala, isso faz sentido. E eu acho que, para mim, uma das coisas mais difíceis no empreendedorismo é você saber se adaptar em cada momento da sua empresa. Porque chega um determinado momento, você tem 2 sócios, você consegue ter troca, mas tem gente que não tem. Tem gente que sou eu e Deus e eu não tenho muita gente para trocar. E eu fiz questão de trazer um sócio, porque eu falei, na hora do sufoco, eu quero ter alguém para eu conversar, para falar, eu tô doido, a gente tá doido, a gente tá indo pro caminho certo. Então esse lance de você poder, é quase uma terapia você fazer isso, ajuda demais nesse processo de reflexão dos novos caminhos, da barra que você quer subir, do crescimento que você quer ter, né? Não, isso daí, o Fran e a Alice, falei, gente, agora, eu lembro, falimos, quebramos, já era, Mário, calma. Porque eu sou da energia, intensa. Eu sou muito intensa, exatamente. Você, não, calma. E é um casamento, assim, que a gente briga, a gente discute, a gente se ama e constrói isso. E sem dúvida, eles são rede de apoio também. Esse é o ponto. Eu acho que o sócio vira rede de apoio, né? E é importante nessa caminhada, nessa jornada, porque você precisa compartilhar não só as suas conquistas, mas principalmente suas dores. E a gente construiu uma relação ali muito bacana entre os 3, assim, de muito respeito, sabe? Isso é muito legal. Qual que é o plano de 10 anos? Qual que é o sonho? Onde vocês querem chegar? Qual que é, assim, a AVV, eu quero que seja isso daqui a 10 anos? Em qualquer circunstância, em qualquer crise que a gente tenha no mundo, e a gente ainda vai viver muitas, né? E a gente, enfim, tô falando não só a crise humanitária, quanto a social, né? Emergencial, de uma crise, um terremoto, etc., quanto essas crônicas que a gente chama. O meu sonho é que a VV aconteceu algo. Peraí que eu vou ver o que a VV tá falando, o que a VV tá ensinando, o que a comunidade da VV tá fazendo, tá propagando e trazendo ali como dados. Eu quero ser essa é a comunidade. Queria que, sensacional. Esse é o meu objetivo. E a gente consegue chegar no mundo. Porque o voluntariado é pra qualquer pessoa, né? Não é uma coisa só de uma cultura do brasileiro, né? Qualquer ser humano tem essa virtude dentro de si. Então, esse é o meu objetivo. A VV, e vai ser. A gente vai ser esse portal onde as pessoas vão entrar e vão, cara, é isso aqui. E por isso o nome em inglês também, a gente tá lá fora, né? Porta-voz também, né? Eu já vi você na CNN comentando casos, e as pessoas já estão usando vocês como autoridade pra contar como experiência própria. Ao invés de mandar um repórter que não vivencia, que não entende isso, pega a Mariana, que ela fala super bem e ela está lá vivendo o problema, né? Claro. E por isso que nós temos, entre aspas, que a gente fala do nosso corpo docente, porque as pessoas que trabalham na VV são os educadores também, que escrevem conteúdos para blogs, artigos. O Alexandre Adora, um baita mestre nosso, Roberto Abdanur. São pessoas que assim, essas pessoas precisam ser ouvidas. O que eles estão falando? E elas fazem parte da VV. Né? Então, é isso. E por isso que até a gente estava falando isso antes de começar. Você falou assim, pô, esse conteúdo é muito importante para vocês, né? É muito. E construir esse conteúdo que informa, que educa, né? Acho que a missão de vida é formar a sociedade civil. E a gente vai conseguir fazer isso no mundo, pro mundo. Ó, vem aqui que você tem a solução, você vai saber como fazer. Sensacional. Você me deu algo quando você chegou e que você guardou ali. Eu quero meu presente. Sim! Pra vocês dois. Bruna também já ganhou. Já deu pra Bruna. Mas, ó, essa camisa, só quem é voluntário da VV, só quem vai a campo, a gente não vende ela. Uau! A gente não existe, tipo, o mercado da VV, tipo, a e-commerce da VV de camisa, mas é pra quem não só contribui com a gente, você me abriu portas e ou seja, eu vou ter que honrar essa camiseta, vou ter que ir a campo pra eu poder usar ela. E te entregar aqui.
aqui, Ai, que demais, obrigado. Conosco. E fazer esse convite. Eu vou abrir pra ela com a gente aqui. em campo. Fazer parte dessa comunidade, literalmente. Mari, quem que tá escutando a gente e quiser ajudar de alguma forma, o que faz? Bom, então rede social, né, que hoje é a plataforma aí pra todo mundo, ViVolunteer_BR, isso você consegue no Instagram ou no site vivolunteer.com.br. Entra no site, você pode assinar a nossa newsletter, que é gratuita, você pode ajudar com 33 centavos por dia, ó, propaganda linda. Você pode ajudar doando por 33 centavos por dia, e não é só doando, né? É o que a gente fala, você assina, não é a doação, você assina pra ter um curso, pra fazer parte da comunidade, pra ter benefício. Hoje a gente tem marcas que, cara, entra dentro da plataforma do Convênia, tem desconto em tantas marcas parceiras que dão desconto, fazer parte disso. Então, assim, vivolunteer.com.br, ali você vai poder doar, você vai poder fazer parte, tanto de graça, não tem dinheiro, tem aqui curso pra você também, pra você poder aprender, acompanhar as lives. E assim, outra coisa que eu falo, custa 0 centavos a gente falar, né? 0, são segundos do seu tempo, na realidade, né? Custa o seu tempo, assim, custa o seu tempo, o tempo é valioso, a gente sabe disso. Mas assim, no sentido de redes sociais, se você, não tô falando só da VV, né? Mas se você conhece um projeto social, se você conhece uma pessoa que está fazendo e que, claro, você confia, porque a gente indicar, né? A gente indicando, isso tem um peso muito forte. Faça isso, né? Não custa nada. Então, assim, é indicar, é botar o arroba. Assim, é claro que para quem trabalha com influenciador vai custar alguma coisa, é outro mundo. Eu entendo isso. Mas, assim, no seu dia a dia, você poder falar, você conhecer um projeto social legal, você conhecer pessoas que estão fazendo essa diferença. Nossa, isso é tão importante, sabe, para quem tá do campo, para quem tá trabalhando no social, isso é tão valioso. Então, assim, acho que a VV, se quem gostou puder, né, falar e seguir, enfim, propagar isso, mas que fique isso para as outras instituições, para as ONGs de modo geral, para os projetos sociais, sabe? A gente precisa dessa força, né? Sensacional. Então, ó, fica a dica aí, pega esse conteúdo, compartilha, manda pro amigo, manda lá no grupo de WhatsApp para as pessoas conhecerem a Mari e conhecerem a VV. Obrigado, Mari. Foi demais conversar com você. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você deixa todo mundo muito à vontade, é muito legal de sentir em casa. Obrigada a você e a Bruna e conhecer aqui o cantinho que a gente vê lá do YouTube, né? Verdade. E escuta, né? Sempre é muito gratificante. Obrigada mesmo. Valeu, assim, de coração. Obrigadão. Um beijo. Beijo. Você que ficou até aqui, não esqueça, deixa seu like, é a forma que você tem de ajudar a gente, não precisa pagar, só dá um like, compartilha lá pros amigos, não esquece, nós temos 3 marcas aqui que nos ajudam. A primeira é a G4 Educação, que você tem acesso a cursos incríveis, eu falo direto, vê lá o G4 Traction, que é o curso meu queridinho do momento, que eu faço parte também no começo. Tem todos os cursos online que você tem condições especiais, só colocar o cupom Excepcionais. Você que está precisando de cuidar da sua saúde ou quer ter alta performance física e intelectual, vai lá no Espaço Volpe, fala que também veio do Excepcionais. E se você estiver precisando de marketing digital, não esquece da V4.company. Fala com eles, eles fazem uma auditoria gratuita para você. E você pode saber o que mais você poderia estar fazendo que você não está. Um beijo para você e até a próxima semana.